aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade, hoje reunindo os CoffeeCasters aqui pra gente falar de uma das séries que foi lançada recentemente na Netflix, pra gente falar de Defensores. E hoje reunidos aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre o arcabouço histórico desses personagens da parceria Marvel-Netflix, eu tenho o... não é o demônio de Hell's Kitchen, é o demônio do João 23, Davi Cardoso. O que você tem pra gente, Davi? Cara, eu acho que eu gostei dessa série, né? Mas vamos debater pra ver se... saber as opiniões de vocês, se parecem as nossas opiniões de merda, né? Sobre a série. E do lado dele, não menos importante, o nosso Mago Supremo da Vila das Flores, né? O nosso preto à prova de balas, o nosso Luke Cage cearense, Anderson Mussolino. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que o Luke Cage, assim que saiu da prisão, mostrou o que é mais importante pra um homem: tomar café. Sim, as conotações do Cage do café agora são extremamente relevantes. E eu, Elisandro Anjos, codinome Investigações, né? Eu me coloquei aqui como a Jessica Jones, porque é simplesmente a personagem mais foda. Não. Por definição dela mesmo, estilosa, né? E é isso. Pra você ouvinte, a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno que tá surgindo aí na internet recentemente, tem sido falado bastante, que é a série Defensores, a versão The Avengers, Vingadores, que a Marvel tem projetado na Netflix, o canal de streaming. A gente pode começar. Nesse primeiro bloco, a gente então vai falar primeiro sobre os personagens do universo cinematográfico que a Marvel vem construindo nas mídias diversas dela, seja mídia televisiva, seja mídia de streaming, seja o cinema e alguma coisa de HQ também. Mas a gente vai fazer um apanhado histórico de como foram os lançamentos desses personagens, para depois culminar nesse evento que a Marvel criou na parceria com a Netflix, que é a série dos Defensores, dos Defenders. Vocês têm pra mim a ordem cronológica dos lançamentos? Demolidor 1, Jessica Jones, Demolidor 2, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores. E Defensores, né? Essa foi a ordem. Vocês sabem quando foi que saiu, assim, de data, mais ou menos? Eu acho que a primeira temporada do Demolidor foi em 2014, eu acho. Assim, pra deixar claro... Porque não foram todas no mesmo ano, não foram. Eu sei que não foi. Então, inclusive acho teve que foi um em agora... 2015 que saiu o Demolidor. Não, Isso aqui é 2016, desculpa. Então deve ser 2015, aí depois a Jessica Jones também, no mesmo ano. Aí em 2016 a segunda temporada, Demolidor, e depois Luke Cage, né? Aí agora, os Defensores... Então é um projeto que já vem correndo há pelo menos 3 anos, né? Sim. No momento em que foi lançado o projeto da série Demolidor na parceria Marvel-Netflix, a ideia era de que ele fosse integrado ao que a Marvel vem fazendo no cinema com os outros personagens de quadrinhos que ela vem lançando filmes, né? Filmes aí do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América, e agora ela amplia o escopo de personagens dela na construção do mundo, criando uma nova vertente com uma pegada um pouco diferente, né, do que a gente tem. As séries Netflix /Marvel, elas têm uma linguagem diferente. O que vocês poderiam me apontar, o que vocês acham que pode ser o diferencial? Porque tem muita gente dizendo que a concorrência, a DC, não consegue emplacar séries que sejam assim tão bem executadas. As séries da DC, eu acho que algumas são melhores do que da Marvel, porque... Mas, assim, depende da opinião de cada um. Porque, por exemplo, os da Marvel eu só gosto mesmo, assim, a série do Demolidor e a do Agentes da S.H.I.E.L.D. Pra mim, sim, as duas melhores. Mas, assim, Luke Cage é mais ou menos, a Jessica Jones é mais ou menos, mas eu não gostei tanto. O Punho de Ferro não vi, mas... Não perdeu nada. Todo mundo diz isso que não perdeu nada. Mas, assim, os da DC, por exemplo, eu gosto do Arrow, eu gosto do Flash. Claro que não são todas as temporadas, são, assim, são excelentes. Claro que tem umas que são muito boas.
Tem a do Legends of Tomorrow também, que ela é bem legalzinha. O podcast não é sobre a DC, então... Não, eu estou dizendo que, na minha opinião, eu gosto mais das séries da DC do que as da Marvel. Mas o que vocês diriam? Eu queria saber do Andy, então. O que você acha que é a pegada principal que tem de diferença entre o tipo de linguagem, por exemplo, que é utilizado na programação da Netflix, quando ela vai produzir essas séries de super-heróis, diferente do que, sei lá, o estúdio Marvel vem fazendo pro cinema? Porque é nítido uma diferença, mas... Se você fosse explicar para o ouvinte agora, o que você acha que é o principal elemento de diferença, assim? Quais são as composições narrativas? O primeiro ponto que eu posso estar apontando é a questão que, pra mim, as séries da Marvel, mais precisamente da Netflix, não é como fosse, de fato, uma série, como fosse um filme dividido em capítulos. Você vê a trama correndo de uma forma que vai dando continuidade de forma seguida. Enquanto, por exemplo, nas séries da DC, como o Davi estava dizendo, lá é um vilão por episódio. É coisa bem realmente. Tá aqui um episódio, começa aqui e termina aqui, pra poder chegar em outro, sendo outro arco diferente. São séries mais episódicas, né? Exato. Enquanto a gente tem... Mas a pergunta que eu faço aqui, isso é o formato Marvel na Netflix ou isso é o formato Netflix? Né? Porque a Netflix ela tem esse histórico de lançar, como ela é um canal de streaming, ela já lança a série completa e ela sempre tem apostado em maratonas. Essa é a grande estratégia que o Netflix tem utilizado para pegar o mercado, né? É lançar séries que as pessoas possam maratonar ou queiram maratonar num final de semana. Toda semana tem uma nova modinha que a Netflix tenta lançar. Sim, é tanta série que ela lança que não dá para assistir todas, né? Mas demônia. Outro ponto que você podia falar é a questão da liberdade que a Netflix tem com relação à Marvel Studios. A Netflix ela pode, sei lá, colocar uma série Demolidor, Punho de Ferro, Jessica Jones, assim, uma censura lá em cima, sem nenhum problema, e ela pode adaptar algum quadrinho do jeito que ela quiser, sem nenhum produtor de Hollywood dizer, não pode fazer isso porque é muito pesado ou porque tem palavrão, essas coisas. A própria proposta da Netflix já abarca uma linguagem que é um pouco mais adulta, né? Os filmes de super-heróis no cinema tem uma linguagem até mais infantil, mais colorida, enquanto acho que a Netflix ela consegue lançar esse olhar mais urbano, né? Até pela escolha dos personagens. Acho que todos os personagens que ela tem abordado são... problemáticos, né? Problemáticos porque eles têm mais tempo de desenvolvimento. Sim. Uma coisa é você lançar um filme que dura 2 horas, outra coisa é você lançar uma série que, somando tudo, vai ter perto de 10 horas de gravação. Mas o que eu ia trazer é que são mais urbanos, né? Os problemas deles são menores. Sim. Os vilões ou os problemas que são enfrentados por personagens em filmes do cinema são sempre grandiosos, sempre envolvem o mundo todo. Enquanto acho que a Netflix tem essa coisa de situar nos bairros, né? Tipo... Se bem, tudo em Nova York, dá pra fazer uma série de super-heróis em Fortaleza, né? Não é? Porque bairro problemático não falta. Então acho que a gente pode começar falando do primeiro. O que vocês trazem de sinopse pra mim sobre o demônio de Hell's Kitchen, aquele personagem chamado Demolidor? Ele é um ceguinho do barulho que aprontou 1001 confusões. Aí eu descobri a luz novamente. E por causa de um gordinho parado, baracubaco, encontrou várias 1001 confusões. E essa narração, sessão da tarde? Ideia dele. Você pediu sinopse, não falou como deveria ser. Não tá certo. Eu mereci. Mas agora, então, sendo mais específico, eu queria que vocês desenvolvessem. Tragam curiosidades. Para o ouvinte aí do CoffeeCast que não conhece o personagem Demolidor, apresente. Quem é o Demolidor? É simples, assista um pouquinho da história do Demolidor. Assista o filme do Ben Affleck. Não, do Ben Affleck não. Por favor, esqueçam o filme do Ben Affleck. Esqueçam que o Ben Affleck existe. Eu gostava, cara. Ben Affleck não é o Batman? Também. Então pronto, não existe outro filme do Ben Affleck. Ben Affleck é tão foda que ele é 2 super-heróis ao mesmo tempo. Pois é. Que bosta, né? É que nem o Chris Evans, ele é o Tocha Humana e... Aí tu vai falar... Não, tá bom. Vamos nos ater aqui. Apresente para o público, o Andy acho que deve conhecer mais do personagem, o Davi também, pelo que viu na série. Quem é o Demolidor? Quem é esse personagem? Apresentando quais as capacidades dele, qual é o dilema que é apresentado, por exemplo, na primeira série Netflix, que é Demolidor. Ele é um advogado, né? Que ele, quando adulto, né? Mas assim, quando ele era pequeno, ele sofreu um acidente, o Anderson vai... poder me lembrar agora, como é que era esse acidente mesmo? Foi um acidente tendo relação a produtos químicos que acabou tirando a visão dele, mas também ampliou os outros sentidos. Sim, com o passar do tempo, né? Ele foi treinando com o Stick, né? Que é um velho muito fodão. Que chato. Ele é chato, mas é foda. É muito melhor do que a Jessica Jones, 10 vezes. Mas enfim, aí ele vai passando o tempo treinando com o Stick, ele vai ficando muito melhor, assim, no quesito de luta.
E quando ele fica adulto, ele divide a vida dele entre ser um advogado de dia e um super-herói de noite, né? Como o Batman, né? Só que você esqueceu um fator importante. E qual é o superpoder do Demolidor? Ele tem superpoder? Apanhar, né? Todo episódio ele apanha. É, também. Mas tem um fator que esqueceu de mencionar, que é o fato que o Demolidor só começou essa carreira dele, não por causa de ter perdido a visão, mas a partir do momento que o pai dele morreu. Sim, lá por causa dos mafiosos, né? Que ele tinha apostado que... Não, eu não vou... Ele não perde a luta, é assim, né? É, se ele O perdesse pai a dele, luta, né? ganhava O pai do dinheiro. personagem. É, o pai dele. Ele não perdeu a luta, ganhou com honra e, bom, morreu. E morreu. Ele ganhou? Ah, sim. É, ganhou a entendi. luta. Se ele perdesse, aí ele ganhava um dinheiro. Ah, tinha uma aposta, né, pra ele entregar a luta. Sim, e ele isso. optou por não perder a honra e vencer e pagou com a vida. É isso que você está dizendo. Exatamente. E essa é a base de fundo que compõe a essência desse personagem, que é de representar esse pai dele que não desistiu, né? Quais Sim. são os poderes do Demolidor? Bom, ele tem Ele tem uns poder? atributos físicos melhorados, no caso acima de um humano normal. Um ginasta russo? Basicamente É, isso. tipo assim, a gente tá aqui dentro do estúdio, se alguém peidasse lá fora, ele ia escutar. Ah, É basicamente eu isso. acho que é um exemplo bem Isso ridículo, não é um mas... poder muito bom, convenhamos. Não, Mas mas- então, ele tem super audição. Ele também tem como fosse um radar. Ele não enxerga como a gente vê. Ele é um É, cego, É um cego. um morcego. É como se fosse um morcego mesmo. Ele consegue captar as imagens, mas de um jeito diferente. Tem umas mídias, que nem, por exemplo, desenho animado, que colocam como se a visão dele fosse tudo preto e vermelho. Sim. Que é como se fosse o sinal do rastreio que ele No tem na filme do Ben mente. Affleck é azul. Então, em suma, o acidente que ele sofreu, no lugar de ter matado ele, que seria o mais correto, Sim. fez com que ele desenvolvesse esses sentidos super aguçados. São todos os Exatamente. sentidos? Todos. Todos. Tato, visão, olfato, paladar. De gente morta. Ah, visão não, né? Ele é cego, né, gente? Visão não Ele, tem. ele desenvolveu um sistema paralelo que seria esse radar. Tem mais alguma curiosidade que você acha que seja relevante ser dito sobre o personagem? Por causa do treinamento dele, ele consegue De praticamente ele consegue usar praticamente qualquer tipo de arma. Não somente aquele bastãozinho Arma dele. branca, né? É, você tá arma dizendo? branca. Ele é um ninja. Aham. É praticamente um ninja, né? Ele é um ninja cego. Resumo da obra. Até a primeira temporada, aquele uniforme dele retrata ele mais como essa questão de ninja, que é a roupa preta, a faixa na cabeça. Também foi baseada em uma HQ que foi lançada dele nos anos de 1990, Acho que era um trabalho do 2000. Frank Miller, né? Isso, Frank o Miller. quadrinista Frank Miller. Sim. Queda Acho de que- Murdoch, ou não? Não é a queda Não? de Murdoch. Não? Mas é o mesmo autor dessa saga, né? A Queda de Murdoch. Então acho que a gente encerra aqui falando do Demolidor e dando sequência às séries Netflix, a gente tem o segundo lançamento, Aí vocês podem falar à vontade. Que E o é- Grave? que é a série da Jessica Killgrave. Jones. Acho que a segunda foi a Jessica Jones? Chata Jones. Como é? É, Segunda foi Jessica Jones. Foi. Então, agora com vocês mais uma Mas vez. fale você, né? Você que ama Não, essa série. é a né? melhor personagem, eu acho. Né? Eu acho a melhor personagem dessa construção. Acho que a melhor heroína que já foi apresentada em sei lá, em mídias Na televisivas. série da Netflix, tá falando? Não, melhor heroína. Mas Você tem até... ela- Bom, mas Ela não tá disputando pra realmente mim. uma heroína, no caso. ela tá mais pra esse conceito do anti-herói, né? Kratos, né? Mas eu quero que você apresente pra mim, assim, o que eu sei de arcabouço do personagem, da sua origem nos quadrinhos, é que ela, nas HQs, ela tinha estudado com o Peter Parker, que Isso. sei É lá... a apaixonite dela. Um acidente que ela sofreu com a família, onde somente ela sobreviveu. Sempre um acidente, né? Sempre tem que ter acidente, A gente convenhamos. podia pular até isso, né? Realmente. Mas em todo caso, ela sobreviveu e a partir disso ela adquiriu poder como super força, uma resistência acima do normal. E a super força, diferente do Demolidor, ela consegue facilmente levantar um carro. Só que não é muito bem explorado na série, convenhamos. E qual o grande dilema abordado nessa segunda série da Netflix? Eu percebi que alguns fãs, assim, de super-heróis ficaram um pouco irritados com a linguagem usada, porque é uma série que ela não preza muito por ação. Não é uma série de super-herói, mas ela aborda outras temáticas beleza, que eu não- vou falar daqui a Não pouco. precisa ter ação direto, mas quando tiver, seja bem feita. Eu não achei que foi bem feita, eu achei muito fraco. Os papelão, né? Papelão? Ah, eu não lembro. Não, faz tinha tanto tempo. papelão lá no Tinha? cenário. Nossa, Infelizmente. ai, meu filho, por favor, né, mano? Quem era o vilão? Como é que é? Não, que Killgrave, você acho que desenvolveu? é. Killgrave era o foi vilão. fantástico como Quem é vilão. Killgrave? Ele é um homem que pode mandar você fazer uma coisa e você faz.
contra tua vontade. Ele controla a vontade das pessoas, é isso. Exato. A melhor frase dele foi a seguinte. Ele tava lá falando assim: eu já mandei o homem se fuder. Você sabe o que ele fez? Não. Não, daí é a frase que ele falou. Então você já nota. Eu acho que fica fora de contexto, assim. O que foi que ele fez, Andy? Mandou o cara, né? Ele mandou o cara se mandou fuder e o o cara cara. fez o quê? Foi, né? Não mostrou na cena, graças a Deus. É. Ok. Falando um pouco da personagem, segundo a minha perspectiva, né? Aliás, ela sofria abuso do Killgrave, né? Sim. Mental Aliás, e sexual, no caso. Interpretado pelo David Tennant, né? Sim. Que foi um dos Doctors na série Doctor Who. É uma atuação, acho que, digna de nota, né? Acho que é digna de destaque falar do personagem Killgrave, o vilão da série. Porque ele meio que rouba a cena nos momentos em que ele aparece. Mas... as pessoas às vezes criticam um pouco quando eu digo que pra mim, é a melhor série que a Netflix produziu nessa parceria. Alguns vão dizer que é a série do Demolidor, outros vão dizer que é a série dos Defensores. Mas eu gosto justamente desse tom de não ser uma coisa voltada pra pancadaria, pra violência exclusiva. Apesar de ser uma série que a gente tá falando de uma super heroína, de uma mulher que tem super força. Mas eles colocam esse segundo plano pra abordar uma coisa que, a meu ver, é extremamente relevante, né? Pra mim, o principal tópico da série Jessica Jones é falar sobre agressão contra a mulher. Ele tem essa temática muito, muito demarcada. Qualquer pessoa que consiga olhar pra essa série, além daquela camada superficial de estar falando de um personagem de quadrinho, consegue observar que a gente tem uma mulher, apesar de super poderosa, que sofria, né, dos desmandos de um relacionamento abusivo, que a verdade foi essa, né? O Killgrave, apesar de ser um vilão que tinha capacidade de controlar, mas o que ele cometia? Aquilo não deixava de ser um estupro. Sim. Né? Ele obrigava ela a fazer coisas que ela não queria, ele usava de chantagem, ele dominava, ele agredia de fato, ele perseguia, ao ponto de que aquela mulher se sentiu acuada em vários momentos, duvidava da própria capacidade, e em várias nuances a série toca nesse ponto, né? Desde o momento que a outra menina vai lá, uma das personagens da série comete suicídio num elevador, desde a parceira dela que... Ela mata os pais e depois se mata, é assim, né? Sim, mata os pais e depois se mata. Né? Depois você tem a Trish Walker, né? Que é... Trish Walker, acho que é Walker. Que ela é amiga da personagem principal e ela sofre, sei lá, um ataque. E o policial que vai proteger ela, meio que um par romântico dela, fica toda hora querendo tomar a frente, né? Tem muito a ver com esse discurso do machismo, do mansplaining, né? Do homem tentar tomar a frente, de ele dizer qual é a verdade para aquela mulher. E a mulher, em dado momento, ela diz assim: não preciso da sua ajuda não, pode deixar que eu me viro só, eu sei fazer minhas coisas, né? Quer dizer, eu não preciso de você me explicando, eu não preciso do seu protagonismo para existir. A maioria das pessoas não consegue olhar a série por essa ótica. Eu penso que, é uma série de super-heroína, eu quero ver porrada. E como sinto decepcioná-los, esse lance da porrada não rolou. E uma coisa que esse relacionamento do policial com a Trish é também uma outra forma de relacionamento abusivo, porque a forma que ele tentava ser super protetor com ela chegava a ser exagerada, a ponto de usar aquela droga lá que aumentava a força dele. Ele acabou pra tentar colocar vilão. Um vilão menor. Sim. E de fato, ele nas HQ é um vilão menor que participa da história da queda de Murdoch. É? Ele é o Bandeira, né? Exatamente. Que Usa nome? Não, é que ele usa a bandeira dos Estados Unidos estampada Pintada na cara. Ele é um Capitão América genérico. Ah, é esse cara. Mas... E uma outra coisa que eu acho importante citar na Jessica Jones é que também trabalha com a questão das pessoas viciadas em drogas. Por exemplo, Sim. tem um amigo dela... A própria Jessica, né? É uma cachaceira do caralho, né? Exato. Quem nunca, né? Também esse policial, ele chega um momento que ele fica dependente daquela pílula que dá poder pra ele. Outra coisa que... saindo mais desse lado mais cabeça da história, indo pro lado mais de fanboy, é o fato que essa série foi o primeiro crossover que teve dos Defensores, Sim. apresentando o Luke Cage. O personagem que é da próxima série, né? O Luke Cage. Aparece nessa série meio que como um interesse romântico da personagem Sim. Jessica Jones. Meio não. E eu achei bacana Tomador de café. porque a série traduziu muito, de forma até bem fiel, alguns elementos visuais de um quadrinho muito bacana, o Alias, né? Que é o quadrinho de apresentação da própria personagem. Encerrando Jessica Jones, a gente tá passando correndo pelas séries para tentar chegar no Defensores logo. Quem é o próximo personagem? Lucas Cage. Luke Cage. Luke Cage. Quem é Luke Cage? Eu não lembro. Faz tempo, cara, que eu assisti. Eu sei que ele é a prova de bala. Palavras do próprio personagem, né? Um preto à prova de balas, né? Luke Cage basicamente é um cara que foi
preso por injusta causa. Era Carl Lucas, né? Carl Lucas. Mas você acertou o nome em um certo ponto, né, Davi? É o Carl Lucas, o nome dele. Mas então, o bom e o velho Lucas... Nos quadrinhos ele é conhecido como Poderoso, né? Isso, Power Man. O Power Man. Nossa. Que nome ridículo. Os quadrinhos dos anos 70, 80. A Jessica Jones usou o nome de Power Woman. Parabéns pra ela. Dá pena isso. Assim, se Power Man era ridículo, aí vamos falar de Power Woman, né? Diga. Mas então, ele sofreu experimentos na prisão. Isso na versão HQ. Enquanto na série, esses experimentos aconteceram pra poder salvar a vida dele. Água quente, pra resumir. Água quente. Água quente fez o cara ser a prova de bala. É bizarro, isso. né? Na verdade é um ácidozinho lá do mal. Fizeram um miojo com o cara, aí ele saiu super poderoso dentro do miojo. Vou me jogar no balde de água quente pra ver se eu ficar a prova de bala. Ele ficou... Qual é o poder do Luke Cage? Ele tem super força, como já foi falado, ele prova de bala. E uma super força é meio que o pacote básico, né? E uma super-herói tem super força. E uma super lentidão, porque o cara é lento, viu? Só que a super força do Luke é superior da Jéssica. E esse negócio é a prova de bala, que a pele dele é indestrutível. Ele tem uma pele invulnerável, né? Exatamente. Só que os pontos que não seria útil aqui em Fortaleza, né? Sim. Realmente, ó. Todo lugar, né? Onde cheguei em casa, a primeira coisa que eu ouço é que já tava tendo tiroteio lá. Vila das Flores. Vila das Flores. Anotem este bairro. Não vão lá. Pode prosseguir, Andy. Qual é, cara? Eu tô dizendo, um dia nós temos que fazer um acampamento em Vila das Flores e colocar no YouTube. Aí vai aparecer o Jason. Então, a temática do Luke Cage é de vilão. Qual é a trama, por exemplo, que o Luke Cage enfrenta? Qual é o dilema deste personagem? Ele, depois que sai da série Jessica Jones, volta pro Harlem, que é o bairro que situa o maior número de negros dos Estados Unidos. E lá ele começa a ajudar as pessoas que estão precisando. Ele não quer ser um herói, mas a partir do momento que ele não consegue não ajudar, ele vai se transformando. O amigo dele morre. Aquele dilema clássico também, exato, né? Do grande da jornada do herói. Não, eu não vou me meter. Mas sempre se mete depois, né? Algum mentor dele morre, que lá no caso é o cabeleireiro lá, o Pops, né? Isso. Aí ele, dane-se, vai atrás dos caras. E a grande frase dele é seguir em frente. Pra quem não conhece a jornada do herói, fica aí de recomendação também, né, Davi? É uma fórmula que Hollywood gosta de repetir sempre nas suas estruturas de roteiro, né? Uhum. Sim. Star Wars é o que mais se aproveita. Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, Matrix, tantas outras, né? E o negócio dele é ali salvar o bairro dele, que é o Harlem. Isso. Ok. Eu queria, de novo, assim... Eu acho que a gente já gravou um episódio antes para falar só da Netflix, e eu acho que a gente falou mais sobre isso quando a gente gravou, de que a Netflix ela tem uma pegada de políticas culturais, né, e de minorias muito forte. Ela grava muitas séries e filmes que têm esse olhar sobre a sociedade, né? A gente tem muitas séries que são claramente séries feministas, claramente séries que tratam do tema da comunidade LGBT, séries que vão falar da liberação da maconha, do empoderamento feminino. Da cultura negra, da diversidade dos elencos. Você pega, por exemplo, uma 13 Reasons Why, né? Falava do suicídio recentemente, que é um tema extremamente pertinente de ser abordado, e você olhava pro elenco, era um elenco extremamente diverso. Você tinha asiáticos, você tinha pessoas de etnia negra, você tinha brancos, você tinha uma pluralidade enorme. A Netflix tem trazido essas pautas, inclusive nas suas séries de super-heróis, o que é o Demolidor, se não um deficiente, ele é um cego. A Jessica Jones é uma mulher, assim, poderosa. E você vai ter agora o personagem do Luke Cage, que eu acho que é a série onde a Netflix levanta mais a bandeira nesse sentido, porque o Luke Cage ele é um personagem negro, um herói negro que faz falta. Algumas pessoas vão dizer que isso é uma baboseira, mas sempre que você pensa num super-herói, os primeiros nomes que vêm na cabeça são... Então um monte de gente branca. Um monte de gente branca defendendo uma sociedade que você entende como uma sociedade, sei lá, perfeita, ou uma sociedade de brancos. E o próprio Luke Cage, ele chega a dizer, o personagem, ele diz assim, como um negro à prova de balas assusta, não é? Ele fala isso dentro da série, e isso é muito emblemático. Na época que a série estava sendo exibida pela Netflix, eu vi uns comentários da crítica americana, onde muita gente na rua usou essa frase, porque caiu mesmo naquela época que estava tendo um extermínio da comunidade negra lá, né? A polícia matando muita gente e vice-versa. Muita gente matando policiais, estava nessa guerra, e teve um cara que disse assim, que irônico o super-herói negro ser um super-herói que precisa ser à prova de balas, né? Brinca um pouco com isso. Em vários momentos, a série tem um elenco negro, que isso é importante também para a questão da representatividade, já que atores negros não têm tanto espaço.
Você pode notar isso em vários filmes que contam sobre o Egito Antigo, que no Egito era só pra ter negro. Deuses do Egito tem branco. É o mais Deuses do recente. Egito é incrível, né? Porque todos os deuses egípcios são louros ou brancos, né? Leônidas está lá, né? O que tem a ver, né? E é muito isso. Existe um embranquecimento do cinema hollywoodiano, existe um embranquecimento nas comunidades ocidentais de produção de séries, e quando uma série se propõe a usar essa linguagem que é chamada de Blaxploitation, né? Que é um gênero de investigação negro. Shaft, né? Né? Na época do Tem Shaft. essa cultura de rua, do street, do Harlem, né? Você vê que a trilha sonora de Luke Cage é incrível, massa né? demais, Tem blues, tem jazz, tem uma galera... Todos os cantores que passam pela série são cantores também negros, o elenco também é. Assim, eu acho extremamente relevante trazer isso pra pauta também, pra série fugir um pouco do estereótipo, de novo, só de uma série de super-herói. Mais alguma coisa que vocês acham que deve ser falado sobre Luke Cage? Bom, em questão... Nós não citamos questão de vilão, eu acho que temos que bater palma. Você quer pro falar Boca daquele de vilão? Algodão. Ah, o Boca de Algodão, sim. Boca de Algodão foi um Que vilão... nome ridículo pra um vilão, mas ok, ele é realmente muito bom. Incrível. A cena que ele fica na frente do quadro daquele rapper lá, o Notorious, que fica... Sim, Notorious ele fica Big. na frente da cabeça dele e a coroa fica em cima. É, Aquele não, jogo que de câmera cena foi incrível, incrível. Uma coisa que a gente tem que dizer dessa série do Luke Cage, assim, ela é uma série mais parada, ela sofre de uma série de deficiências na hora de gravar, né? Algumas cenas de luta ficam esquisitas, você quase vê as cordas puxando a galera, mas ela tem uma fotografia maravilhosa, né? Ela tem umas montagens de cena, né? Uns enquadramentos que você fica deslumbrado. Tem um jogo de cores que eu acho maravilhoso também. Pra mim, o maior pecado dela foi o Boca de Algodão ter morrido. Que depois do 6º episódio... Aí entra tinha- aquele outro vilão, né? Que é o... Não, a Mariah... Tinha 3 E o vilões ao cara? todo. E nenhum dos 3 conseguiu. Eles 3 juntos não conseguiam representar o que Boca de Algodão era. Que o cara, ele era ruim. Ele tacava medo nos outros. E Mas é um aqueles personagem três- que ele conversa também, que ele dialoga com essa questão, né? Você tem o cara que ele é de uma comunidade de periferia, de uma comunidade pobre, que ele acaba ascendendo ao poder devido ao universo do crime, mas que ele acha que tá fazendo justiça, né? Ele é um vilão peronomútil, né? Ele acha que ele tá fazendo certo pela comunidade dele, né? E sem contar que ele não era muito, assim, muito agressivo com aqueles que apoiavam ele. Por exemplo, lá no bar do Pop, ele não deixava nada influenciar aquele bar. Aquele bar é um canto neutro pra Bar ele. não. É uma barbearia, né? Barbearia. Barbearia. Eu confundi. Tava confundindo barbearia com o bar que o Luke Cage trabalhava na Jessica Jones. sim. Mas então, aquele canto lá era pacífico. Se tinha alguém procurado e tava dentro do bar, ele não mandava ninguém invadir. Bar não, foi mal. Barbearia. Não mandava ninguém invadir aquele canto. Tanto que quando o pessoal invadiu contra as ordens dele, ele deu fim nas pessoas. Mas Sim. E só pra encerrar essa parte do Luke Agora, Cage, o ator, né, o Mike Coulter, é muito ruim, né, cara? Vamos ser franco. O ator ruim, né, gente? Dos 3 que a gente falou até agora, Kristen... Como é que é o nome dela? Kristen Reiter, né? E o outro, o Charlie Cox, são até bons Charlie Cox fazendo pra mim é o personagem. melhor. Mas assim, só pra encerrar esse assunto do Luke Cage, a gente tem que falar bem rapidinho daquela mulher lá... Acho que é Miss Claire. Knight. Não, a Claire. Porque todo mundo reclama da Lois Lane em Batman vs Superman, que ela tá em todos os cantos, mas ninguém fala da Claire, que tá nas 4 séries. Conhece todo mundo. sendo inútil. Não saquei. Isso era pra ser uma crítica? É. Tá bom, silêncio aí pra você. A próxima série que a gente tem é... Qual é? A série do Punho de Ferro. E ela é ruim, pronto, acho que a gente já pode encerrar, né? É ótimo. Eu nem vamos pro vi, Defensores. Olha lá, ó. Mas ok, a gente tem que passar pelo personagem. É Eu interpretado não vi, eu não pelo vi. Finn Jones, né? O mesmo ator que faz o Loras Tyrell na série de Game of Thrones. É? Sim, ele é Olha o aí. Loras. É E- tanta gente em Game of Thrones, mano. Vou decorar E aqui ele tem uma Lost Survivor. tatuagem de rena no peito, porque tá ridícula aquela tatuagem do personagem. Mas E- vai lá, quem é Punho de Ferro? O Punho de Ferro Imortal, Ou o melhor, protetor de Kunlun. Ele falou isso Danny tantas Rand. vezes. Umas 10 vezes. 10 vezes. E falou mais 20 vezes em cada episódio que o nome dele é Danny Rand. Danny Rand, o Punho de Ferro, o protetor de Kunlun. Não, o Punho de Ferro Imortal, ele falou. Protetor. Ele falou isso tantas vezes que teve uma hora da série que eu tava pensando assim, meu Deus do céu, por que ele não é mudo, né? Um era Você cego, pode o outro era botar mudo. essa tatuagem no braço, assim, ó. Só é Punho de Ferro Imortal, protetor de Kunlun. Assim. Né, andar com a plaquinha, né? É. Sempre que alguém No pega um currículo. carregado aqui. Já vai estar no currículo. Punho de Ferro Imortal lá.
Qual é a origem do personagem? Primeiro, qual é o poder do Punho de Ferro? Tem um Punho de Ferro, é? Pronto. Na verdade, gente, ele tem uma lanterna na mão. A mão dele brilha. ele consegue controlar o Ki, algo meio Dragon Ball no caso. Só que em vez de soltar Kamehameha, a energia fica concentrada no punho dele pra poder fazer socos poderosos. One Punch Man. É o One Punch Man da E Marvel. além disso, ele pode usar o Ki pra poder curar, pra poder, por exemplo, dar soco de fogo, essas coisas. Mas na série não mostra. Se baseia na ideia de que ele foi treinado numa tradição marcial de uma cidade mística chamada Kunlun. Marcial? Exato. Ah, sim. É, tradição marcial de Eu artes tava marciais. pensando em ali. outra coisa. Não é Marcial. de Marte, não. É, Pô, Davi. foi mal. Sobre o Punho de Ferro ainda, eu acho que é o primeiro desses 4 que não sofreu um acidente, né? Sofreu. 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 Ele sofreu um acidente do avião, Ah. a família dele, o pai e a mãe morreu. E foi aí que os monges de Kuru acharam ele e levaram ele pra treinar. Ele não ganhou os poderes pelo acidente, mas foi o acidente que fez ele entrar no Em caminho. resumo, do poder. ele- Tá muito parecido com aquela sériezinha. Qual da é DC, a, né? a trama da série do Punho de Ferro? O que ele tem que fazer da vida dele? Além Ele- de ele brilhar a mão. Ele deveria estar protegendo o portão da cidade mística dele, porém, ele é meio idiota e resolveu não cumprir esse dever dele. E voltando para Nova York, querendo recuperar a empresa, reencontrar os amigos, que em vez de receberem ele de braços abertos, achando que finalmente Danny Rand voltou vivo, não. Ele é milionário, né? É milionário, o pessoal não quer que ele pegue o dinheiro que ele tem. Aí o que aconteceu? Ele foi recebido 4 pedras na mão. E o que você achou da série? O Davi não chegou a assistir, né? Não. Cara, eu vou ser sincero pra tu. A série... É ela ruim, tem- né? É ruim, mas ela tem uma vantagem que... Você consegue ver seguidamente os episódios sem se cansar. Por mais ruim que ela Sério? seja... Ao menos pra mim foi. Luke Cage, eu fazia uma pausa ou outra. Mas Punho de Ferro foi seguido. Você queria acabar logo, né? Diz assim, não, tenho que terminar isso aqui pra ficar livre. Talvez seja por isso. Mas Punho de Ferro, ele sofreu de muitas coisas ruins. Por É. exemplo... As cenas de luta disseram que eram horríveis, assim. As mal cenas de coreografadas. lutas, arcos da história foram ruins. Alguns personagens também foram totalmente descartáveis. Também devo comentar que teve um pequeno problema na série, que foi a forma que retrataram o Tentáculo. Depois do Tentáculo ter sido mostrado de forma excelente em Demolidor 2, no Punho de Ferro, ficou algo muito qualquer um derrota. Diz aqui, Ian, o que tu tá dizendo aí dele não usar o Punho de Ferro? Ele não sabe usar o punho de ferro, mano. Nas... Ele tá É, tentando e não consegue. é verdade, cara. Seguindo, sobre o Punho de Ferro, a gente teve a participação do Ian aqui, tá? Ele fez a sugestão pra gente. A gente tá com o Ian aqui ao vivo. Você que tá aí ouvindo, pra você não vai ser ao vivo, né? É um arquivo de áudio que tá gravado. Mas o Ian fez uma observação que eu acho interessante sobre a série, que é o fato de que durante a série quase inteira, o Ele é um diabo do idiota. Punho de Ferro não sabe usar o Punho de Ferro. Ele é o punho é de idiota. punho, o punho de carne, durante a série todinha. Ele Punho só- de saco de pancada. E olha que assim, não usou o punho de ferro porque exige um efeito especial maravilhoso. Não, gente, a mão dele brilha. Por É, no favor. e no Se escuro ia ser botar, foda, né? se botar uma lanterna na mão dele assim e gravar, fica o efeito do punho de ferro. Não é um efeito. Não precisa nem recarregar com a pilha, né? É só olhar É, assim, e ó. punho rei desgraçado pra descarregar rápido, né? Eu acho que nem a o série- meu celular, né? Eu achava, quando eu tava assistindo a série dos Defensores, que, sei lá, ele usava a mão À vontade, né? à vontade. Aí quando ele descobriu, que é isso, ele tem que, sei lá, recarregar. Então, as Davi, energias. tem um negócio. Na série do Punho de Ferro, ele usa ainda menos. Na Caraca. dos Defensores, aí foi muito bufado ainda, comparado à série dele. Na... Eu acho que a série tinha que mudar o nome e colocar, em vez de ser Punho de Ferro, chamar Ward. Porque Não, se fosse de acordo com o que tá aparecendo lá, era pra dizer assim: Danny Rand, o punho de ferro imortal, protetor de Kunlun. Era pra ser o nome da série. Ou só o porque- protetor de Kunlun. Ou não precisava nem existir. Podia ser Colin Wing, o nome da série. Porque a personagem de apoio dele. é melhor Colin. que ele. É interessante falar também porque a série apresenta essa personagem, a Colin. E na série do Luke Cage a gente tem a apresentação da policial, a Misty Knight. E as duas, nas HQs, elas formam uma equipe, que são as Filhas do Dragão, né? E Isso. também fazem parte de um outro grupo chamado de Heróis de Aluguel. E são duas personagens que são bem bacanas de se observar. Fica aqui mais a critério de curiosidade pra você ouvir. Se quiser pesquisar, você tem o Google na sua casa. Mas uma coisa que eu vou dizer, melhor... Outro personagem bom é o amigo do Danny, o Ward. Porque foi sensacional aquele personagem. Ah, sim. E o ator também, O né? ator, ele colocou uma emoção poder fazer o crescimento do personagem de filho da puta pra melhor amigo. Foi algo totalmente... Eu gostei Excelente. dos vilões também. Apesar da série ser muito ruim, e eu não... Assim, como o Anderson ou como o Ian falou lá,
Não consegui assistir a série toda, eu demorei muito pra assistir, eu realmente tive dificuldade. Mas se eu for tirar um ponto positivo, eu tiro os dois, né? Os dois inimigos dele lá, o Ward e a irmã dele, que eu esqueci o nome. Esqueci totalmente. Ok, tem o Google aí pra você. É. E o outro cara A lá... Joy. A Joy e o pai deles, né? Que é o... Tem a Misty no Luke Cage, tem a Joy no... Ai, meu Deus. Davi, se mata. O universo do Pokémon, mano. Davi, se mata, por favor. Quem convidou esse cara, hein? O que eu tava dizendo? Não sei. Vamos passar pra defensores, é melhor. Não, eu ia só dizer assim, o vilão, o pai dos dois vilões também, o dono da empresa lá, que tava fingindo a morte, é uma trama louca, assiste aí se você tiver coragem. Ele é o Faramir, né, do Senhor dos Anéis. Isso, Faramir? Sim, Faramir. Aí. Ok. Eu acho que a gente encerra, então. As outras séries eu trouxe um pano de fundo que eu achei que fosse mais da pegada do social. Eu acho que Punho de Ferro poderia ter trazido, se tivesse trabalhado mais essa questão do cinema asiático, das produções asiáticas, porque o Punho de Ferro tem muito essa ligação com o Oriente, só que a Netflix optou por não fazer, estranhei isso. O personagem sofreu muita crítica na mídia também, porque disseram assim, podiam ter trazido um ator oriental pra fazer o personagem. Mas aí o personagem nos quadrinhos era oriental? É americano. Americano, então... Pois é, o próprio personagem, ele já é um estereótipo desse embranquecimento hollywoodiano, né, de eu tiro um personagem, a oportunidade de fazer um personagem de uma representatividade, uma minoria. Pra gente aqui não tem muita força, porque não é tão comum os orientais aqui. Mas nos Estados Unidos, essa comunidade é uma comunidade que tem grande representatividade. Enfim, eu acho que a gente encerra falando de Punho de Ferro, pra gente entrar então no Defensores e concluir. Vamos lá. Mais alguma coisa sobre Punho de Ferro? Não, é ruim, né? Só isso. É ruim. No primeiro bloco, a gente falou um pouco dos 4 personagens das 4 séries que a Marvel e Netflix produziram para a chegada de um evento, né, mimetizando o que a Marvel fez no cinema, reunir esses personagens num filme solo. No caso do cinema, a gente teve Vingadores, que reunia várias franquias de super-heróis. Na Netflix, a gente vai ter um outro grupo. Os X-Men. Não é os X-Men. Um outro grupo que reúne esses 4 personagens. O Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones e Punho de Ferro. A gente tem o grupo dos... Batutinha. Da Batutinha é foda. A gente tem os Defensores, né? Defenders, que inclusive no lançamento do trailer tinha uma música irada, acho que era do Nirvana, se não me falha a memória. E essa série, ela prometia reunir esses personagens em prol de um inimigo comum. A gente vai falar então da série. Eu queria que vocês começassem trazendo a sinopse. O que vocês acharam Não, primeiro o que vocês acharam não. Qual é o enredo da série? O que ela conta? Atenção, ouvintes, esse conteúdo a seguir contém spoilers. Tem spoilers. Essa mensagem vai se autodestruir em 3, 2, 1. O Andy, ele tem sotaque russo. Sim, é o sotaque do Vila das Flores. A partir daqui a gente vai seguir com spoilers, né? Se você não quiser saber de spoilers, fuja, vai assistir, depois você volta. Ou se você não tem problema, fica aí. Qual é o enredo de Defensores? Stick morre. Não, ele tava doido pra dar um spoiler, né? O Stick morre, fora isso, o que mais? O que a série conta? Demolidor tá vivo. Tá, para aí. E acontece um problema lá na cidade de Nova York, porque é sempre lá. Mas tem que ser lá, né? Eles moram lá. E esse problema faz com que os 4 eles se unam. Sim. Pra resolver esse problema, pronto. Foi o que eu falei agora, né? Eu quero saber da história. A gente tem o quê? O grande vilão das sagas, com exceção acho que do Luke Cage e da Jessica Jones, a gente tem muito forte a pegada do Tentáculo. O Tentáculo é uma organização ancestral, né? Que eles tentam... Ele é uma dissidência da cidade de Kunlun, lá do Punho de Ferro. Eles têm uma pegada de que eles querem ser imortais. Fica naquele joguinho de que eles manipulam as sociedades. Todas as empresas, em todos os países, são super milionários. Eles são... Por causa dele. Eles estão aí desde, sei lá, da Idade Média, lutando ao redor do mundo. E essa organização se reúne em Nova York. E a ideia deles é liberar um poder que vai torná-los imortais por mais tempo, que tá no subsolo de Nova York. O Punho de Ferro matou. Um dos dragões, né? Eu fui procurar essa cena no YouTube. Sei lá, o Punho de Ferro bate no dragão, porque ele fala na série, né? Não tem. Não mostra ele batendo. Não mostra. Tu acha que uma série de televisão que não seja Game of Thrones vai mostrar um dragão? Você queria ver Dracarys na cara do... Shendu e o Punho de Ferro lá. Shendu. O nome do dragão é um nome bem... Eu acho patético, a palavra é essa.
É Fin Fan Fong, né? Não é o Fin Fan Fong, não. É não? Não, é o Fin Fan Fong, é um dos kaiju da Marvel, não é pertencente a Kunru. Olha que é. Fica aí, ó. A gente bota lá na descrição se é ou não é. Então, a gente tem essa organização do Tentáculo. Eles querem desenterrar um tesouro que tem na cidade de Nova York. Pra isso... Líquido preto, né? É um líquido preto que torna eles imortais. Pra isso, eles precisam do Punho de Ferro. Só que pra desenterrar a bagaça, eles causam terremotos que, segundo lá os vilões, vão destruir a cidade de Nova York, matar todo mundo e causar uma catástrofe. E os defensores se juntam para deter o Tentáculo. Paralelamente a isso... tentar salvar o máximo de pessoas e lidar com a questão do Danny Rand, que é o Punho de Ferro, imortal, protetor de Kunlun. Uma coisa que eu achei interessante nessa série é que ela separa ainda mais o universo da Netflix, da Marvel, com o do cinema. Porque antes, nas outras séries, sempre comentavam sobre o acidente que envolveu os Vingadores. Só que agora, no Defensores, está tendo essa putaria toda em Nova York, mas cadê Vingadores? Se fosse, de fato, conectado, poderia ter alguma ponta, alguma citação e outra. Eu acho que isso fica bem costurado na série, porque a todo momento deixa implícito que o Tentáculo ele trabalha nas sombras, ele trabalha cobertando, eles controlam várias empresas. Tem até um momento... É a Hydra. É a Hydra, né? É a Hydra. Da Netflix aí. Tem um momento que... eles dizem um negócio assim, né? Corte um dedo e a mão ainda continua funcionando. Um dos vilões tá diz. junto. E tem um momento que está sendo noticiado no rádio que o tremor tinha algo mais, era um terremoto e a rádio é cortada no ar. Sim. Quer dizer, tem alguém fazendo a força para que essa notícia não se espalhe. Então meio que eu acho que justifica que não envolva Vingadores ou outros heróis, porque isso fica subentendido que ficou tudo acobertado, né? E pelo que a Jessica Jones fala com o Demolidor e o Luke Cage depois, ele assim, foi uma semana, não foi um evento que durou muito tempo, né? Eles até dizem, foi uma semana bem intensa, né? A Jessica até diz assim, eu não troquei de roupa durante uma semana. Mas ela não troca nunca. Ela não troca desde a série dela, né? Mano. Ela só tem aquela roupa, né? Que nem tu, tá com essa blusa aí do Godzilla, todo podcast. Não, todo podcast não. A série, ela traz essa perspectiva. Eu queria saber de vocês acharam que a série funcionou? É bacana? O que tem de ponto positivo e negativo? Eu achei que a série funcionou bem, conseguiu conectar os personagens, tanto que um ponto interessante, no começo dela mostra cada um dos personagens em sua trama particular, o que vai sendo conectado a pouco, até eles se encontrarem todos, que acaba sendo por culpa da Jessica Jones e do Luke Cage, que cria essa conexão entre os quatro. Sim. Eu já acho bem contraditório esse ponto, porque assim, eu sei que é necessário ter a história dos quatro primeiros e pra depois chegar chegando, sabe? Mas sei lá, ao mesmo tempo eu fiquei assim, não, mas tá sendo como se fosse uma continuação das séries deles, a história. Mas eu acho que é isso. Essa é a ideia. Não, mas assim, quando eu ouvi Defensores, eu tinha em mente que no primeiro episódio eles já estariam juntos, partir pro pau e pronto. Tipo, ia chegar a galera, tá no meio da rua, vixe, bora juntar aqui e bater na galera. E uma coisa que eu achei interessante é que eles ainda não viraram os Defensores. Apesar do título do último episódio ser os Defensores, né? Sim, é meio que a formação deles, né? A formação, mas eles não chegaram, agora nós somos amigos, nós vamos trabalhar juntos, esse é o nosso nome. Eu acho legal, acho que a forma como se desenvolve essa relação entre eles, ela foi bem construída, ela não é forçada. Você vê que algumas afinidades vão surgindo entre os personagens. Sim. Eu gostei de alguns fanservices, eu gostei, por exemplo, de ver o Luke Cage e o Punho de Ferro. As conversas dele eram ótimas. Você vê que existe uma amizade se formando entre esses personagens que simula a parceria que eles tiveram durante anos nos quadrinhos, né? Existe inclusive uma HQ que era... Heróis de Aluguel. Não, que era Punho de Ferro e Luke Cage, o nome da HQ. Que era essa dupla. Tava saindo até o ano passado, se não me engano. Aí agora cada um tá na sua soga. E assim, vocês acham que funciona a contento na somatória geral? Eu acho que funcionou até pelo fato da Netflix ter diminuído a questão do número de episódios, que eram 3 episódios de, 50 minutos, 1 hora, que às vezes pesava muito, era muito cansativo. Ele tem uma linha de crescimento nesse sentido da ação, né? Mas eu acho que eu gosto muito do ritmo quando ele tá parado. Na verdade, os primeiros episódios que tratam mais dessa questão da relação dele, de desenvolvimento, até me agradam mais. O primeiro encontro do Luke Cage e do Punho de Ferro eu acho incrível, né? O socão na cara. O Punho de Ferro fica batendo ali no Luke Cage e o cara é uma parede, né? Não sai nem do canto. E o Punho de Ferro fazendo aquelas marmotas dos golpes dele e tudo mais. E um macaco pulando pra um lado pro outro. O Luke só de boa, apanhando assim, né? Não faz nada, ele fica só, tipo... O cara é a prova de balas, né? Soco
A cena do soco lá foi incrível. Ficou bem feito. Foi a mesma cena quando... Tentando imitar, quando o cara foi até atacar o Luke no primeiro episódio da série dele. Do Luke quebrou Cage, o né? próprio punho. No Luke Cage tem aquela cena que o cara dá um soco e quebra o punho, né? É como a mesma Agora, cena eles refeita. repetem, só que o punho de ferro dá um murro e o Luke Cage voa longe. Sim. Aquele sentiu. Alguma curiosidade sobre a série que vocês acham que mereça ser trazido de relevância? Eu notei uma coisa que eu achei muito, muito enriquecedora, assim, e me diverti assistindo, que assim, a Netflix, ela criou uma identidade visual para cada uma das suas 4 séries, baseado numa cor. Você assiste o Demolidor, a abertura é toda vermelha, tem aquela abertura com tipo sangue, ou é uma tinta vermelha escorrendo pelo Demolidor. Sim. E tudo na série do Demolidor é vermelho, eles botam desculpa pra botar a cor vermelha. É na igreja, aí tem uma luz vermelha. Ele tá num bar, aí tem uma luz vermelha. Ele tá na rua, aí tem uma sirene de ambulância com a luz vermelha na cara dele. Ele sempre tem algum jeito de ter o vermelho. Aí na série da Jessica Jones é tudo azul ou roxo, por causa do Killgrave, né, que é o vilão. Do cachecol dela. E o Killgrave, ele é conhecido nos quadrinhos como Homem Púrpura, né? Uhum. Aí essa cor azulada e púrpura tá presente na série inteira, na abertura, mas principalmente, sei lá, ela tá andando na rua, ela tá de cachecol, tá com a calça jeans azul, aí tem uma parede pintada de azul e ela se escora, ela tá num bar, tem uma garrafa azul, sempre o azul tá na cena. No Luke Cage a cor é amarela e no Punho de Ferro a cor é verde, né? Aí quando junta no Defensor, eu pensei, como é que eles vão fazer? Os Power Rangers. Agora, o Ian tá nos dizendo aqui também que a gente foi enganado. A gente não assistiu Defensor, a gente assistiu Power Rangers, né? Ou Tartarugas Ninjas. Mas a série trabalhou muito bem porque, assim, ela vai fazendo as trocas pelas cores, você já sabe qual personagem que vai entrar. Eu achei genial. Tem um momento que o Demolidor tá conversando com a Jessica Jones, ele tá sentado, aí quando foca nele, metade do rosto dele tá vermelho. Aí quando vira pra Jessica Jones, aí tem uma luz azul entrando pela janela. E fica essa brincadeira. Ou então, o Luke Cage é uma cena que tá mostrando uma ação do Luke Cage, aí você vê que o cenário tá todo sépia e amarelo. Aí quando vai trocar de cena, passa um trem azul, aí você já sabe, é a Jessica Jones. Ou uma lente. Tem, né? tem um outro momento legal disso daí, que é quando tem a Jessica Jones e o Luke Cage um passando pelo outro, aí fica alternada a cor deles. Sim. A Jessica fica com a cor amarela e o Luke fica eles ficam com a cor brincando azul. Com isso, né? Sim. Outra coisa que eu observei, no primeiro momento que eles se juntam pra valer num restaurante chinês, né? E eles estão sentados ao redor da mesa, inclusive a melhor personagem de todos os tempos, Jessica Jones, dá umas tiradas ali que eu acho maravilhosas, né? Quando o Punho de Ferro diz assim, isso aqui a gente tem que formar uma equipe, isso vai dar certo. Ninja cego, a prova de balas. Aí aponta pra eles assim, e você? Você eu não sei o que faz. Ela diz assim, eu sou estilosa. Pra mim, foi o fechamento. A personagem, ela é isso, né? Nossa, a mulher que usa a mesma roupa sempre é estilosa. É o jeito dela porque a dizer, roupa é ela tá estilosa. sendo, isso é sarcasmo. Isso é sarcasmo. Aí o que eu achei interessante é isso. E tem uma luz em cima de cada um deles, né? Os é uma luz neon, amarela, né? E sim, um neon do restaurante chinês. Aí tem a luz amarela do Luke Cage, a verde do Punho de Ferro. E isso foi muito bem construído. E a vilã tem a cor dela. Sim. A vilã é branca. Tem 2 vilões, né? A gente vai ter a Elektra, que vem da série do Demolidor e ela volta. E tem a Alexandra, que é a líder do Tentáculo. Todas as cenas que a vilã aparece, ela tá de branco, ou o cenário tá branco. E acho bacana essa brincadeira de o mal ser branco aqui, né? Sendo que normalmente é retratado como preto. E o preto na série é a Elektra. Sim. Ela sempre aparece no escuro, sempre ficou muito bem adaptada, porque o uniforme da Elektra nos quadrinhos é extremamente sexualizado, E né? ridículo. Ela anda seminua e aqui não, eles trouxeram ela bem vestida e isso ficou legal. Eu até achei legal essa fantasia, se posso assim dizer, essa roupa dela da série. Mas quando ela luta, assim, você não acha que é muito difícil não lutar com aquela roupa pesada? Vai até... Não sei, ela é uma ninja, né? Bom, mas no caso, o estilo de luta das ninjas é justamente aproveitar o corpo como distração. Não. É? Primeiro que não havia ninjas mulheres, né? Historicamente, o Japão feudal só tinha ninjas homens. O Japão, a gente tá falando de uma cultura oriental extremamente machista. As comunidades orientais, elas não tinham espaço para os homens, quer dizer, para as mulheres ocuparem vagas que tradicionalmente eram de homens, né? Mas na verdade, Só nos segura aí, contos contados que envolvem ninjas mulheres, não que de fato existiram, mas nos contos, pega essa Eles questão trazem das a figura que é da geisha, que na verdade é uma espécie de prostituta, que usa sim do corpo e da beleza pra seduzir e matar com venenos principalmente. Só que, de novo, aí é você sexualizar uma personagem, que não faz sentido ela lutar, por exemplo, num campo de batalha, onde ela vai estar seminua. Qual é a proteção, por exemplo, que um biquíni vai dar pra ela de uma facada, né?
Se bem que a roupa de pano também não vai. Mas eu acho que assim, que essa... Eu acho, é a opinião aqui do Elisandro falando. Eu acho que tirar essa sexualização, essa objetificação da personagem foi positivo. Até pra gente respeitar mais a personagem. Ela passa a ser valorizada por ser uma lutadora feroz e perigosa e não por ser uma mulher, aqui uma aspa enorme, gostosa na tela. Eu acho que a gente passa a respeitar a mulher por quem ela é e não por uma característica estética. Eu acho que foi muito acertado da Netflix. Se eles tivessem optado por botar a Elektra pulando de biquíni, de calcinha, de um canto pro outro na cena, se não ficasse ridículo, ia ficar no mínimo depreciativo para a proposta da própria série. A presença dela na série dos Defensores, ela tá melhor do que na presença dela na série do Demolidor. O Demolidor eu achei ela, sei lá, muito chatinha, assim. É porque também vinha de um outro personagem, o Punisher, que tava muito bem, né? O Punisher foi... Aproveitando essa questão do Demolidor 2, por exemplo, a roupa dela no Demolidor 2 não é uma roupa mais pesada. Ela é leve, que facilitava nos movimentos. Não sei como dizer o peso, mas eu entendi o que você quis dizer. Sobre Defensores, pra gente encerrar então o quadro, o bloco falando da série, queria saber as perspectivas de vocês. No final, o balanço final da série, pra vocês foi positivo, foi negativo? Como vocês avaliam o resumo da obra? Foi satisfatório, não foi? É uma bosta, é muito bom? Não, assim, eu não achei uma bosta, não. Até gostei, apesar do início dele ter sido um pouco lento pra mim, mas eu gostei. Eu curti a ascensão da série, foi que, assim, eu acho que a partir do 4º episódio pra frente, não parava mais, né? Eu gostei também, assim, dos vilões lá que tinham... Era um quarteto, um quinteto, assim, lá do Tentáculo, não tô me lembrando se são 4, são 5, 6. São 5, né? 5. Eles representam uma mão, cada um deles é um dedo da mão. Cenas de outras estão bem melhores, assim, comparado ao Luke Cage, já que eu não vi a do Punho de Ferro, mas todo mundo diz que é horrível. E uma curiosidade, aquela freira que aparece no final do episódio é a mãe dele. Eita, revelações, é a mãe dele. Agora novela mexicana. Ok, então no final das contas pra você a série é positiva. Sim, é positiva. Não é tão ruim quanto todo mundo tava dizendo, assim, os críticos, né? Eu gostei. Não é espetacular, mas é boa. Espetacular é o Homem-Aranha. Elisandro, por favor, você quer tire? Vai, Andy, solta tu aí. Mas, bom, eu achei a série boa, eu gostei dela, mas teve uns pontos que eu não gostei muito não. Em questão do que eu curti foi o desenvolvimento de personagens secundários, que nem a Colin. Ela conseguiu superar finalmente o mestre dela, derrotou ele por vez. Também a Misty Knight, que perdeu o braço e agora vai realmente virar quem que ela é nas HQ. Não, é o braço ela tem um braço mecânico que inclusive nas HQs quem dá pra ela é o Tony Stark. Que se isso acontecesse na série ia ser incrível, não ia? Ia. E também teve outras questões que eu curti, que foi a forma que desenvolveram a relação dos personagens, como que eles fazem amizade e tudo mais. Mas as questões que eu não gostei de jeito nenhum foi os vilões. Tentáculo, no geral, eu achei muito fraco mesmo. Porque no Defensores não, desculpa. No Demolidor 2, você vê aquele grupo de ninjas foda que o Demolidor quase sofreu pra derrotar o Nobu, né? Era só o Nobu na primeira temporada, mas o Demolidor sofreu. E cortou o bicho todinho. E aí no Defensores tem o mestre do Nobu, que é aquele japonês. Aquele japa lá, o mestre dele. É. Mas acho que ele deu azar, que esse japinha aí. Ele enfrentou o Luke Cage, teve uma hora que eu tive foi pena, ele ficava batendo assim no Luke Cage. E aí, qual é a tua, né? Cara, a prova. O Luke Cage disse assim: os caras tiraram em mim com uma bazuca. Eu olhei assim, esse cara tá batendo esse cara por quê, né? Vai embora, mano. Com uma tonfa. Cadê alguma coisa mais potente? Mas vai, Andy, final, resumo, positivo, não é? Pra mim foi positivo, tirando a questão dos vilões. Dos vilões, você acha que os vilões é um ponto a melhorar? Mas a Alexandra e a Electra foi massa, mas o resto... Ok. Então, só pra terminar rapidinho. Eu achei isso muito estranho, quando a Electra foi partir pra cima do Luke Cage e derrubar ele, por exemplo. Ou a Jessica Jones. Mas o Luke Cage tava drogado, cara. E fora que a Electra, eu tive a impressão que ela tá meio com uns poderes, assim, bizarros, depois que ela voltou. Ela tava mais forte. Eu acho que é isso mesmo, eu acho. Não tem outra explicação, não. É só ver o chute que ela deu no Demolidor, que fez o cara desmaiar. Jogou a Jessica Jones. Mas, o Demolidor é um super cego da Marvel. Jones. Eu vou fechar, então, aqui, passando minha posição. Acho que a série, assim, é muito boa, positiva. Gostei demais da série dos Defensores. Eu também acho que por conta de que tinha muita gente falando mal, aí eu já fui pensando, vai ser uma bosta. Só que aí quando eu cheguei lá me surpreendi. Principalmente porque as cenas de ações me deixaram um pouco
assim, eu não achei tão boas. Eu concordo que as lutas não foram tão bem coreografadas. Não teve uma cena do Apesar corredor. de que teve uma cena do corredor incrível. Qual? Quando eles estão fugindo lá do... Ah, do prédio, né? do É prédio. verdade, verdade. Gente, uma cena do corredor com os 4 juntos foi maravilhoso. Mas toda série tem, né, a sua cena do corredor. Uma luta num corredor. Essa foi, acho que excelente. Mas, tirando essa questão das lutas, o último episódio pra mim é fraquíssimo esse negócio. Tem umas lutas assim que eu falei, meu Deus, você vai acabar não, O mata logo um Demolidor aí. e Electra, por exemplo. Mata logo todo mundo aí, pronto. E eu não gosto porque tem umas sequências de luta que não tão bem coreografadas. Você vê que o cara dá o soco e o outro já tá caindo antes de o braço chegar. Ou perdoar. Aquelas que eles vão entrar no prédio lá por baixo. Que vão Esse tipo de coisa, né? do tentáculo ali. Pô, eles vão enfrentar a Madame Gal, uma mulher que só faz isso, só joga a mão assim e o povo sai voando. Legal o Davi falar, só faz isso, esquecer que nós estamos só usando o áudio. Pra você ouvinte que não tá vendo, o Davi ele tá espalmando o ar aqui pra dizer pra vocês o que a mulher fazia. Fechando, o que é mais positivo pra mim é que é uma série muito dialética, no sentido de que ela trabalha muito esses antagonismos, ela tem muito isso da relação entre os personagens. E é o que eu gosto. O que eu gosto numa série é trama, é enredo. O enredo pra mim é bom, ele tem uma boa história que tá sendo contada. Concordo que isso de ser curto, 8 episódios, é maravilhoso. Eu não tenho todo esse tempo, a Netflix acaba com a nossa vida. Eu tinha que estudar, mas ontem eu tava lá, 4 horas da madrugada assistindo a porcaria do Defensores. Mentira, não ia estudar, mesmo que eu pudesse. Mas, no final das contas, ver eles interagindo, ver a Jessica Jones arrogante interagindo com o Demolidor, que é todo certinho, ver o Luke Cage, que é todo pacifista, ver o Danny Rand, que é mais impulsivo, cabeça quente, e você vê eles interagindo, e um aprendendo com o outro, e um crescendo com o outro, que é o que eu acho mais interessante. No final da série, você percebe que todos eles cresceram de alguma forma, e cresceram a partir dos aprendizados que eles tiveram um com o outro. O Luke perdoa a Jessica Jones pelo problema que eles tiveram na série da Jessica, né? O Punho de Ferro aprende alguns valores, até de maturidade, de paciência com o Luke Cage. E eles vão se construindo dessa forma. Eu acho que só quem termina fudido é o Demolidor mesmo, mas... Eu acho que o ponto forte do Punho de Ferro nessa hora é no final, quando o Demolidor diz pra ir proteger a cidade ele do meio qual que tem ele uma ama. virada, né? É. O Batman dele, o Ben Affleck aí encarnou. Então, pra encerrar, a série é boa. De recomendação fica que você assista a série e que consiga ler os quadrinhos de Amparo. Eu indico muito que vocês leiam Alias, né, que é o quadrinho da Jessica Jones. Também o Luke Cage e Punho de Ferro, acho que é um bom arcabouço. E que vocês possam olhar A Queda de Murdoch. São acho que os 3 quadrinhos que desenvolvem bem esses E tem personagens. mais um quarto que atualmente é o Defensores, que está usando a equipe da Netflix. Então, fica de indicação. Com isso eu encerro esse CoffeeCast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. E é isso aí, galera. Valeu. É nóis. Valeu.